Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus, é motivo de grande alegria estar aqui mais uma vez, né? Estive na posse do pastor Joselito e quero agradecer a Deus por esta oportunidade de estar aqui com os irmãos, né? Pois, como já foi falado, eu tenho um grande carinho e amor, não somente por este casal, né, pela irmã Elângia e o pastor Joselito, mas por essa igreja, né? Sei alguns irmãos que até hoje ainda estão permanecendo, né, nos caminhos do Senhor, irmã Nailma, e também rever ali a irmã Rosa, a irmã da irmã Rosa, Josélia, a esposa de Everaldo, Jússi, né? Graças a Deus, irmão João Maria, a irmã do irmão João Maria, Jaqueline, né? Diversos irmãos que também, a irmã Marluce, né? O irmão Erivan, irmão Jussier, né? Que aceitou numa cruzada ali no centro aqui, e eu louvo a Deus pela vida de todos esses irmãos que têm aceitado e estão permanecendo nos caminhos do Senhor, né, irmãos? Louvo a Deus e quero agradecer a Deus, não somente dizendo isso, né, porque a expressão verbal às vezes manifesta o contrário daquilo que a gente está falando, mas Joselito sabe que eu tenho ele como um amigo de verdade, por isso que eu venho, irmão. Ah, pastor, se fosse para outro canto o senhor iria? Eu poderia até ir, mas diante das dificuldades da obra, né, da responsabilidade que nós temos no trabalho que nós estamos ali no Araçá, que também é um distrito, só que é um distrito muito grande, né, tem a sede, tem mais 9 congregações, trabalho grande, e todo dia eu estou no canto, estou numa congregação, estou noutra, né, e louvo a Deus, porque Deus, Ele tem nos entregue essa responsabilidade. Amo de verdade essa igreja e nunca deixei de orar por ela, né? Nunca deixei de orar por ela. Eu perturbei muita gente aqui descrente, né? Quando eu estava aqui fazendo culto ar livre por tudo quanto era canto, né? Até teve pessoas que disseram que eu era da igreja católica, disseram que eu era o perturbador aqui do córrego, né? E louvo a Deus pela vida de muita gente foi beneficiada, né? Na época que a gente estava aqui, Jesus teve misericórdia, e eu agradeço a Deus por esta oportunidade que Deus está me dando de estar aqui com os irmãos, e Jussier certamente vai me ajudar no som, né? Aqui me dando um pouquinho de retorno, só um pouquinho mesmo, para que eu possa falar mais tranquilamente. A irmã disse que tinha que segurar o lombo, o caldo era grosso, não foi? Mas eu acho que com o decorrer do tempo, irmãos, a gente vai mudando, né, um pouco, não no sentido de liberar aquilo que não deve ser liberado, até porque é um culto que eu amo, mas não é um culto de doutrina. Hoje é um culto de 53 anos do círculo de oração, né? E está havendo outras comemorações que estão atreladas, mas no início, quando eu comecei, realmente era algo que muita gente até achava bom e muita gente achava ruim. Eu cheguei para uma irmã, a irmã vai para o culto hoje, aqui. Aí a irmã foi e disse: não, pastor, não vou não, porque quando é culto de doutrina, o senhor fica muito brabo. Né? Mas não é brabeza, era a exposição da palavra, o zelo que nós temos pela obra, porque sabemos que nós devemos ser comprometidos com o céu, né? Com o céu, e todo crente quer. Sim, irmão Ivan, né? Irmão Ivan, graças a Deus pela vida também do irmão Ivan e de todos os irmãos. Se eu de repente esqueço, irmão, de falar algum, mas eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Meus amados irmãos, hoje, nesta tarde, nós estamos em um trabalho de círculo de oração, né? Comemoração do círculo de oração, 50
53 anos de trabalho. Quando a irmã falou 53 anos de trabalho de ciclo de oração, eu lembrei da irmã Lourdes, né, que era dirigente desse trabalho aqui. Era ela e ela, né, porque praticamente só tinha ela aqui na frente do trabalho, mas a gente recorda aquele trabalho bem pequeno, né, como era, mas Deus tem abençoado, graças a Deus, e nós vemos hoje muitas pessoas estarem aqui para agradecer ao Senhor. Meus amados irmãos, eu quero ler um texto da palavra de Deus nesta tarde, juntamente com os irmãos, um texto que é bem conhecido, e depois eu vou falar algo semelhante a uma pregação, né, de início expositiva, que eu falei numa congregação de lá, que é de Nova Jerusalém, até chegar no texto para que nós possamos ter a compreensão daquilo que Deus realmente tem preparado para nós nesta tarde. Porque a nossa vida, existe fases da nossa vida. Toda luta na vida de alguém, ela tem um começo, tem um meio e tem um fim. Todo problema tem um começo, tem um meio e tem um fim. Todo chamado de Deus, existe um momento que é o começo, é o meio e é o fim, quando chega, na verdade, o fim da trajetória. Porém, nós sabemos que o chamado de Deus na nossa vida é algo, quando nós temos compromisso com o reino, nós temos compromisso com Deus verdadeiramente, ele muitas vezes se torna difícil para nós exercermos o chamado que Deus tem na nossa vida. Porém, é gratificante, porque a gente vê, na verdade, que os anos, eles vão se passando, né? Vai se passando os tempos, vai se passando, na verdade, as lutas nós vamos enfrentando, vamos recebendo vitória e vamos recebendo as bênçãos de Deus, e em todas as fases existentes da nossa vida, né, nós temos a oportunidade de contemplar Deus trabalhando na nossa vida, Deus com as suas mãos estendidas, abençoando a nossa vida em toda e qualquer situação existente. E a Bíblia nos mostra, irmãos, 1 Reis, capítulo de número 17, um texto que é bem conhecido de todos os irmãos, que eu gostaria que os irmãos pudessem, não precisa ficar de pé, mas os irmãos abrissem as suas Bíblias em 1 Reis, capítulo 17, versículo de número 1, que diz assim: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que neste ano nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo a minha palavra. Nós vemos aqui, meus amados irmãos, uma profecia do profeta Elias, que, orientado por Deus, ele vai até diante do rei Acabe para entregar, na verdade, uma mensagem da parte de Deus, diante de um grande compromisso, que não apresenta essa mensagem como uma mensagem, irmão João Maria, dizendo assim: é Deus que está falando, mas ele dizia: segundo a minha palavra. Era aquilo, na verdade, que o profeta estava profetizando, louvado seja Deus, diante da grande responsabilidade e o compromisso que ele havia recebido de Deus, a confiabilidade que ele tinha em Deus, a fé que ele tinha em Deus. Entregou uma mensagem, na verdade, que para a nação de Israel, que eram os dois reinos que estavam juntos ali, né? Dois reinos, Judá juntou-se, na verdade, com outro reino que havia sido dividido bem lá atrás. E é por isso que eu disse para os irmãos que eu iria falar disso para poder chegar
aqui nesse texto para falar basicamente das 3 fases existentes na vida do profeta Elias. Porque bem antes da divisão existente do reino, estava na verdade o rei Salomão, que era rei de Israel e assumia, o comando de Israel de uma forma completa. As 12 tribos existentes ele dominava. E por sequência do seu reino, quem deveria assumir o reino deveria ser o seu filho chamado Roboão. E a Bíblia Sagrada mostra, meus amados irmãos, explicando rapidamente para os irmãos, para a gente ganhar tempo, a Bíblia mostra que de repente aparece um profeta, que é citado o seu nome, somente nesse texto ele aparece, depois ele desaparece, ninguém vê mais falar dele, que era justamente o profeta Aías. O profeta Aías se levanta diante de uma construção existente para partir para uma grande divisão, porque o reino estava em paz. Louvado seja o nome do Senhor. Salomão estava dominando os 12 reinos existentes, porém, de repente se levanta o profeta Aías e fala para o capitão do exército chamado Jeroboão. É bem parecido com Roboão, que era filho de Salomão, e profetiza para ele. Aías chega diante dele, rasga as suas vestes, e quando ele rasga as suas vestes, ele vai e entrega 10 partes a Jeroboão, e quando ele entrega as 10 partes, ele fica com 2, dizendo que essas 2 partes pertenceriam a Roboão, que era filho de Salomão. E quando Salomão parte para a eternidade, morre com a idade bem avançada, e quando ele morre, de repente, quem assume o reinado era justamente o seu filho, porque iria dar sequência à monarquia. E a Bíblia Sagrada vai e diz que ele assume o reinado. E quando ele assume o reinado, sendo novo, não tendo muita experiência em assumir aquele reino, porque quem exercia essa função era o seu pai. E a Bíblia Sagrada mostra que ele assume aquela função. E existia os anciões no reino justamente para trazer o conselho para os reis, para orientarem os reis naquilo que eles iam fazer. E eles vão até os anciões, ele vai até o ancião para pedir conselho, porque o povo, quando ele assumiu o reinado, imediatamente todo aquele povo correu e veio até diante do rei. Quando chegou diante do rei chamado Roboão, que é recém-assumido o reino, ele pergunta para ele o que é que nós devemos fazer, e ele cobrou, na verdade, a submissão daquele povo. Quando ele cobra a submissão, aí o povo vai e diz: olha, tira o sofrimento de cima de nós, porque nós estamos sofrendo, estamos padecendo, e o teu pai muito nos castigou. Aí ele vai, quando escuta isso, vai pedir conselho aos anciões, e os anciões chegam para ele, homens experientes, chega para ele e diz assim: olha, tire o sofrimento desse povo, amenize o sofrimento deles, porque se você tirar o sofrimento de cima deles, eles sempre vão estar do seu lado, eles sempre vão estar cumprindo aquilo que você disser, é o que vai ser feito no reino. Porém, ele sai dali de perto dos anciões e passa perto dos jovens. E quando chega perto dos jovens, ele conta toda a história, pastor. Aí conta toda a história e diz: olha, eu fui diante dos anciões porque o povo me pediu para tirar o sofrimento deles. E os anciões disseram que era para mim tirar o sofrimento deles. E o que é que eu faço? Os jovens disseram: não tire. Faça com que esse povo sofra. Massacre esse povo. Aí ele sai dali, com um conselho, com o segundo conselho, que não seria bom para o seu reinado. E imediatamente o que é que ele faz? Chega diante do povo, reúne as 12 tribos de Israel e vai e diz para ele: olha, o dedo mínimo meu é mais grosso do que o lombo de meu pai. E se ele castigou vocês com chicote, eu vou castigar com escorpião. O sofrimento vai aumentar. Aí o que foi que aconteceu, irmãos? As tribos foram
divididas. E as tribos, diante dessa divisão, Roboão assumiu, na verdade, 2 tribos. E depois de ele assumir as 2 tribos, de acordo com a palavra de Deus, 10 tribos que tinham sido entregue a Jeroboão, que era chefe do exército, acompanhou ele diante de uma rebelião e formaram, na verdade, o reino do sul. E depois Benjamim e Judá vieram até Roboão e ficaram com Roboão, que era o verdadeiro rei constituído por Deus, que foi delegado poder, porém, diante dos mau conselho, ele não soube administrar o povo e perdeu, 10 tribos da nação de Israel. E essa tribo que ficou, essas 2 tribos se tornaram a tribo de Judá, se tornaram a tribo de Judá, e formou justamente o reino do norte, reino do sul, 10 tribos, reino do norte, 2 tribos, e ele começou, na verdade, a reinar, e foi passando os tempos, ele parte para a eternidade, vem outros e outros reis, e de repente quem assume o reinado? Acabe. E Acabe, na verdade, ele casa com a mulher fenícia dos sidônios, e quando ele casa, na verdade, com essa mulher que não pertencia à nação de Israel, todo o povo começaram a ser ensinado de uma forma errada. E o que foi que eles ensinaram para aquele povo? Ensinaram que quem abençoava era Baal, quem mandava chuva era Baal, quem providenciava o que o povo precisava era Baal. E a nação de Israel, agora dividido nessa tribo do reino do norte, estava completamente distante de Deus. Quem se perguntava, quem é que manda a chuva? O povo dizia Baal. Por quê? Porque eles aprenderam com Jezabel, aprenderam com os profetas de Jezabel, que comia na mesa de Jezabel, e aquele povo todo, irmãos, estavam rebeldes diante de Deus. Por que é que eu fiz da mesma forma que eu fiz lá em Nova Jerusalém, contando desde o princípio? Porque esse reino aqui era o reino do norte. Acabe era, na verdade, o rei, e a Bíblia mostra que Jezabel, ela contaminou todo o povo de Israel, daquela nação, mostrando, na verdade, que quem cuidava era Baal. Aí Deus, ele levanta um profeta, e como é o nome desse profeta, irmãos? Profeta Elias. Deus levanta ele diante de uma rebelião tremenda da nação de Israel, e quando ele levanta, ele vai até o rei Acabe, porque Deus manda que ele se levanta-te e vai até o rei Acabe. E ele vai, quando ele chega lá diante do rei Acabe, ele entrega a mensagem da parte de Deus, dizendo para Acabe que não iria chover sobre a face da terra, e não ia chover até que ele viesse dizer, na verdade, novamente que iria chover. E quando acontece isso, irmãos, de repente para, na verdade, de chover, e começa a haver uma seca tremenda na nação. Em todas as partes não havia água, o gado começa a morrer. Louvado seja o nome do Senhor. E começa o sofrimento do povo. Quem era que mandava chuva, irmão? Baal. Era ou não era? Baal que mandava chuva. Mas Deus fala com o profeta Elias e diz assim: vai para o Querite. E ele imediatamente ele vai para onde? Para o Querite. E quando ele chega lá no Querite, ele fica escondido lá, porque Deus falou com ele, Joselito, e diz assim: vai e esconde-te. Aleluia. Vai e esconde-te. Por que, pastor, o senhor está dizendo isso? Porque existem momentos na nossa vida que Deus, ele manda que a gente vá se esconder. Às vezes a gente está num canto, num lugar, louvado seja Deus, que Deus trouxe a gente para ali. Não estou me referindo só a pastor, mas eu estou me referindo à igreja, aquele que tem compromisso com o Senhor, aquele que foi chamado para fazer a obra.
Porque existem situações na nossa vida que nós precisamos estar escondido em Cristo, guardado por Deus. E o profeta, ele é convocado por Deus para ir até o Querite, para se esconder lá, porque lá era o local, na verdade, onde Deus iria guardar a vida dele, iria trazer a proteção à vida dele. Por quê? Porque houve uma grande revolta, seca, gado morrendo, e ele escondido lá na caverna. Ele guardado lá na caverna. E quando ele estava escondido lá na caverna, irmãos, havia água no ribeiro. Ele bebia água do ribeiro. E Deus mandava o quê, irmão? Corvos para trazer pão e carne para o alimentar. Aonde era que ele estava? Estava no deserto, estava num lugar de sofrimento, estava num lugar improvável para qualquer pessoa sobreviver. Mas foi Deus que mandou ele se esconder. É uma fase, na verdade, na vida de qualquer pessoa. Existe momento na nossa vida que a gente está dentro da casa do Senhor, a gente está servindo a Deus, mas a gente está ali porque Deus está nos escondendo. Anava sobre Nebecamana. Ele está nos escondendo. Ele mandou que a gente ficasse ali. Fica aí quietinho, não faça barulho, fique guardado aí. Por quê? Porque estão querendo te matar, Joselito. Estão querendo te matar. Estão querendo tirar a tua vida. Eles estão procurando revoltado, porque Deus mandou que você fosse se esconder, que o profeta fosse se esconder em um local que jamais os homens iriam pensar na possibilidade de existir alguém lá. Mas ele estava lá no deserto. Lá não tinha púlpito. Lá não tinha púlpito, lá não tinha microfone, lá não tinha guitarra, lá não tinha conjunto para reger. Não tinha nada disso que pudesse alguém se apresentar. Lá não tinha uma câmera filmando e aparecendo em diversos lugares do mundo. Não, irmãos, ele estava escondido em um local que ninguém poderia nem ver, nem o encontrar, porque Deus mandou e disse: levanta e vai e te esconde. E Deus deu o endereço, Deus disse para onde ele deveria ir. E durante esse período em que ele passou lá escondido, não faltou alimento. Faltou não. Porque Deus, quando ele manda, ele se responsabiliza, irmão Robson. Vá lá, fique lá. Mas você está debaixo dos meus cuidados. Não vai faltar. Você pode até não comer aquilo que você tem vontade, mas não vai faltar alimento. É escondido na caverna sem ninguém ver, sem ninguém contemplar, sem ninguém bater palma, sem ninguém estar levantando as mãos, sem ninguém estar falando dele. Mas o nome dele circulava em todo o reino do norte. Aonde está o profeta Elias? Aonde é que ele se encontra? Qual é o lugar, na verdade, que ele está? E alguém pode até dizer: cadê fulano? Está onde? Meus olhos não conseguem enxergar. Onde está? Você está entendendo, irmão? Você está entendendo? Aonde está? Mas Deus sabe. Foi Deus quem colocou, foi Deus quem mandou, foi Deus quem escondeu. É Deus quem cuida, é Deus quem alimenta, é Deus quem manda, na verdade, animal, né? Ave, chegar lá e trazer, na verdade, o alimento. Porque a ave é diferente do ser humano. A ave chega lá, faz o que Deus mandou e não saiu dizendo o que fez. Porque se fosse uma pessoa, iria lá, aí dizia: eu levei alimento, ele está lá na caverna. Mas Deus mandou e
ficou debaixo dos cuidados, bebia água, comia pão, comia carne, era alimentado pelos corvos. E quando o rio começou, aquela água começou a secar ali, aí Deus fala, na verdade, com ele novamente. Aí manda fazer o quê, irmão? Primeiro ele mandou o quê? Se esconde. Ele foi lá, se escondeu. Aí depois, ele estava dependendo ali, naquele esconderijo, completamente de Deus. Deus trazia, mandava o alimento. Depois ele manda que ele se levante e vá, na verdade, para Serepta. Levanta-te agora e vai para Serepta. Agora, ele foi convocado por Deus para aparecer, na verdade, em público. Porque primeiro ele passou pelo esconderijo, Deus mandou ele se esconder. E essa fase, na verdade, do esconderijo, irmãos, é uma fase muitas vezes podemos dizer assim, que ninguém chega para falar nada, que ninguém chega para dizer nada, porque não está vendo. Não está vendo, ninguém está vendo, a pessoa está escondido. O máximo que alguém poderia fazer, de alguém que tinha conhecimento, era dizer: o profeta está onde? Ele desapareceu, ninguém mais ouviu falar, né? Ninguém iria perseguir uma pessoa que está escondida. Mas de repente o que é que ele faz? Deus manda que ele se levante novamente e vá para Serepta. E ele diz assim: e lá tem uma viúva. Lá tem uma viúva. E eu ordenei a ela, eu já falei com ela, para ela cuidar de ti. Louvado seja o nome do Senhor. Imediatamente ele levanta, irmãos, e vai para Serepta. Quando ele chega lá, ele fala com aquela mulher que estava com o seu último alimento, para preparar, segundo a Bíblia Sagrada, para preparar aquele alimento. Estava caçando uns pau, né, que a Bíblia usa a expressão em alguns textos, de dizer que era cavaco, pedaços de pau, para fazer um fogo, preparar um bolo e depois comer junto com seus filhos e morrer. Por quê? Ela estava passando por aquela situação, porque a seca era intensa, não havia chuva sobre a terra não estava produzindo. Mas quando o profeta chega, que fala com ela e pergunta se ela tem alguma coisa que possa dar a ele, para ele comer, ela vai dizer: eu não tenho senão um pouco de farinha na panela, pouco de azeite na botija e um pouco de farinha na panela. Imediatamente quando ele diz isso, aí ela vai e diz: eu vou fazer um bolo para mim e para o meu filho, para a gente se alimentar, mas depois a gente vai morrer. Por quê? Porque não existia nenhuma percepção de vida. Era o último alimento, né? Era o último alimento. Aí o profeta vai e diz: vai e faz, mas faz primeiro para mim, porque o azeite não se acabará, a farinha não se acabará, será na verdade multiplicada. Observe, irmão, que agora Deus estava levantando o profeta para gerar um milagre, para trazer um milagre. Louvado seja o nome do Senhor, porque é Deus quem manda, o mesmo Deus que manda que você se esconda, é o mesmo Deus que manda que você levante para abençoar a vida de alguém. É o mesmo Deus. E nós somos vasos, meu irmão Maria. Você é um vaso, o baterista é um vaso, seu filho é um vaso. Nós somos vasos nas mãos de Deus, para abençoar a vida. Foi para isso que nós fomos chamados. Quando a gente determinar algo na vida de alguém, ou na nossa própria vida, assim acontece. Nós somos profetas de Deus. A sua palavra, aquilo que você fala, tem autoridade. Louvado seja o nome do Senhor. Produz
O que Cristo, o que Deus na verdade quer que nós venhamos ser nesses últimos dias, irmãos, é nos aproximar na verdade mais dele, de Deus, do seu reino, da sua presença, porque 53 anos do círculo de oração não representa na verdade dizer que todos nós que aqui estamos tivemos passando por esse período, mas tivemos oportunidade e muitas vezes desprezamos de estar orando, buscando a Deus, nos apresentando aqui diante do Senhor. É a oportunidade que Deus, Ele dá a cada um de nós estarmos buscando ao Senhor, porque pela proporção que nós nos aproximamos de Deus, é a proporção que nós vamos também o encontrar. E a Bíblia Sagrada, o próprio Deus, Ele diz assim, que nós vamos encontrar Deus, quando nós buscarmos Ele de todo o nosso coração. Porque observe que a nossa vida, o cotidiano do dia, é tanta coisa, tanto problema, é coisa para aqui, é coisa para acolá. Quando nós vem reservar um momento com Deus, é o mínimo tempo. E o pouco de tempo que às vezes vem para a casa do Senhor, não vem com intenção de glorificar o nome do Senhor. Alguns vêm na verdade para encontrar alguém. Eu vou porque vou ver o irmão fulano. Eu vou ver, vou por causa disso, eu vou por causa daquilo. Não, a gente tem que estar plantado dentro da casa de Deus por causa de Jesus. Porque é Ele que supra a nossa necessidade. Por mais que a gente tenha amizade e queira que um irmão e uma irmã esteja junto conosco na caminhada, mas muitas vezes a gente pode procurar esse irmão ou essa irmã e não saber nem onde ele está, não poder fazer nada por nós. Mas se a gente estiver aqui por causa de Jesus, no momento que você chegar e disser: Senhor, eu estou precisando, Jesus vai dizer para você: eu estou aqui do seu lado, eu estou para fazer, eu estou para resolver, porque para isso é que nós estamos servindo ao Senhor. Não vai faltar, não vai acabar. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, e foi bênção muito grande na vida daquela viúva. Foi bênção muito grande. Eu não vou perguntar, irmãos, porque eu sei que todos nós passamos por necessidade. De pastor a porteiro, todos nós passamos por necessidade. A não ser que os irmãos estejam aqui dentro de um patamar de bênção. Se tiver, continue agradecendo a Deus, porque é desafio agradecer a Deus no momento de bonança. Muita gente esquece de no momento de bonança estar agradecendo ao Senhor. Mas se você estiver nessa fase, agradeça ao Senhor. Busque mais a Deus para que aquilo que é bênção na sua vida não venha se tornar maldição. Ou seja, você se distanciar de Deus, porque todas as necessidades suas estão sendo supridas. Porém, eu digo para você, se você está necessitando de algo da parte de Deus, você está no lugar certo. Você está no lugar certo. E eu digo para você que nesses 53 anos de ciclo de oração, eu vim aqui nesta tarde trazer uma palavra da parte de Deus. Você pode estar alguém até desnorteado, mas eu quero dizer para você que Deus nesta tarde, Ele vai abrir porta. Que Deus, Ele vai na verdade mandar alimento, suprimento. Ele vai na verdade mandar recursos. Pegue a palavra. Ele vai na verdade fazer com que você tenha, louvado seja o nome do Senhor, tanto para você como para abençoar aquele que estiver precisando. Deus, Ele vai fazer nesta tarde. Não vai faltar bênção na tua vida, não vai faltar suprimento. Assim como o profeta Elias profetizou na vida daquela viúva, eu quero dizer nesta tarde que vai ser como o rio. Vai ser como rios. Vai ser como rio. Vai ser como rio.
Pegue a palavra, porque quando você estiver, na verdade, com muitas e muitas bênçãos na sua vida, você vai lembrar do que eu estou dizendo aqui nesta tarde. E eu quero dizer para alguém, para alguém vai ser algo diferenciado. Vai ser algo diferenciado, porque quando chegar essa bênção, essa vitória, algo que você está pedindo e apresentando diante do Senhor, vai lhe surpreender, e você vai ficar semelhante aos da nação de Israel, que quando saíram para fazer a obra e voltaram, eles estavam, na verdade, como os que sonham. Da mesma forma você vai bater assim: meu Deus, eu não mereço, meu Deus, eu estou sonhando. Não, você não está sonhando, não. É Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus na tua vida. É Deus. Deus manda. Ele supre a necessidade daquela viúva. Ele foi naquele momento para gerar o milagre. Para gerar o milagre. Ele estava antes numa total dependência, escondido. Deus mandou ele levantar e agora se apresentar, gerar o milagre na vida da viúva. Ele vai e abençoa aquela família, aquela casa. A necessidade, na verdade, foi suprida. Ela recebeu a bênção, estava ali, agora desfrutando da bênção da parte de Deus. E agora, o que é que Deus faz na vida de Elias? Manda que ele agora vá o quê? Se apresentar ao rei Acabe. Ele estava fugindo, irmão, com medo, né? Ele estava fugindo porque houve ameaça. E aonde Acabe mandava, aonde Acabe era procurado pelo rei Acabe, né? Aonde ele era procurado, Elias era procurado pelo rei Acabe. Aonde ele chegava naquele reino, quando procurava no meio daquelas multidões de pessoas, alguém viu o profeta Elias, alguém encontrou o profeta Elias. Aonde é que o profeta Elias está? Aonde ele passava e alguém não dava notícia dele, ele fazia juramento com aquele povo teria que jurar que não viram o profeta Elias, que não encontraram ele. E quando eles faziam esse juramento, ele dizia: olha, se a gente encontrar ele aqui, ou a gente ouvir falar que ele está aqui, vai na verdade morrer muita gente. Era ameaça, né? Ele fazia um juramento com o povo. E agora Deus manda que ele vá se apresentar ao rei Acabe. E ele vai, viu, irmãos? Deus manda se esconder, Deus manda se levantar e Deus manda se apresentar. Sabe por quê? Porque quem apresenta a gente, João Maria, é Deus. 3 fases existentes na vida do profeta Elias. Ele vai, levanta e vai se apresentar ao rei Acabe. E quando ele chega, louvado seja Deus, lá diante do rei Acabe, ele vai e traz a mensagem da parte de Deus. Entrega a mensagem da parte de Deus. O povo está no maior alvoroço, procurando ele por todas as partes. E ele chega, se apresenta ao rei Acabe, e o rei Acabe vai e diz para ele: és tu o perturbador de Israel? Porque crente, ele tem que ser perturbador do reino oposto. Viu, irmão? Crente não tem que ser perturbado, não. Ele tem que perturbar o reino oposto. Se não incomodar o reino oposto, o reino das trevas, o reino do inimigo, a gente precisa rever nossos conceitos como cristão. O inimigo, ele não pode de forma alguma estar satisfeito com a nossa vida. Se ele estiver satisfeito, se você não estiver passando por luta, por problema, por dificuldade, a oportunidade seria nesta tarde para você aceitar Jesus, porque crente, ele vive enfrentando tribulação. Agora ele sabe o seguinte, que Deus está com ele todo momento.
está na luta, está na hora do banquete, está na hora que nós estamos festejando, está no deserto, aonde a gente estiver, Deus está na verdade conosco. Aí ele vai e traz na verdade a notícia de que está ali agora se apresentando ao rei Acabe. Aí ele lança um grande desafio, que todos os irmãos conhecem esse desafio, que foi o desafio do Carmelo. Eu perguntei ao pastor José Lito, ele disse terminado meia-noite. Foi o desafio do Carmelo. E imediatamente ele reúne, lança o desafio, apresenta a proposta diante do rei Acabe, diante de Jezabel, e diz para eles que devem preparar cada um seu altar. Deveria preparar um altar, colocar a lenha, colocar o bezerro sobre a lenha, e ambos, na verdade, faziam os seus altares, e nenhum iria lançar fogo. Eles iriam o quê? Clamar a Deus, ao verdadeiro Deus, e este que mandasse fogo seria o verdadeiro. O que mandasse fogo seria o verdadeiro. E eles preparam o altar. Elias prepara o altar, coloca a lenha, coloca o bezerro, pega as talhas, na verdade, de água, joga sobre o altar, encharca todo aquele altar e a lenha, e eles começam a clamar pela parte da manhã, 450 profetas de Baal e 400 profetas de Acera, que eram os deuses dos sidônios que foram implantados no meio da nação de Israel, através de Jezabel, dos ensinamentos que ela trazia para o povo, mostrando o que era contrário à vontade de Deus. E eles começaram a clamar, se reuniu aquela grande multidão, nação de Israel, o povo de Israel, e os 850 profetas, e começaram a clamar, começaram a gritar em alta voz: Baal, manda fogo. Baal, manda fogo. E eles pegavam as pontas de lancetas, cortavam seus corpos, o sangue descia, mas nada acontecia. Nada acontecia. E quem tem convicção, irmãos, e sabe o verdadeiro Deus, sabe o propósito que nos tem trazido aqui nesta tarde? Você sabe o propósito que você veio aqui nessa tarde? Bom, João Maria disse que chegou com muita dificuldade, mas está aqui. Todos nós chegamos, na verdade, os irmãos vêm preparando esse trabalho há dias, se programando para fazer essa festa. É muita dificuldade para chegar até aqui, mas nós sabemos para quem nós estamos fazendo essa festa. Nós sabemos, na verdade, que toda festa, quando chega ao seu final, quando chega o final, se levanta um problema daqui, levanta outro da acolá, alguma irmã não compreende, um dá uma opinião do jeito, outro diz uma coisa do outro, e começa o inimigo querer trabalhar para atrapalhar, na verdade, aquele a quem estamos glorificando. Porém a gente vai permanecendo, vai driblando ali as situações até chegar no nosso alvo principal, que é estar na festa e dizendo: Senhor, é para ti, é para o Senhor que nós estamos fazendo tudo isso. E a Bíblia Sagrada mostra que eles clamavam, rasgavam seus corpos, e Elias dizia assim: clama mais alto, porque possa ser que ele esteja viajando. Já pensou, irmão? Possa ser que ele esteja dormindo. Pode ser que ele esteja viajando ou que ele esteja dormindo. E aqueles homens, na verdade, pulavam em cima do altar, pulavam em cima do altar, pedindo a resposta da parte de Deus, e nada acontecia. E a Bíblia Sagrada, ela mostra, irmãos, que quando chega a hora do profeta Elias, é a sua hora, a minha hora, é a nossa hora de clamar ao Senhor, de pedir ao Senhor que venha mandar, na verdade, fogo sobre o altar. Porque quando Elias, ele construiu ali o altar, ele botou água, ele pegou as 12 pedras, porque só estava com 2 tribos.
as tribos estavam dispersas, mas ele reúne e conserta o altar do Senhor. Porque é isso que Deus, Ele quer muitas vezes que a gente faça. Se fosse numericamente ou proporcionalmente, a gente teria que construir o altar e colocar as 12 pedras que está faltando, né? As 10 pedras que está faltando, porque 2 tribos estavam unidas. Então ele coloca as 12 pedras de Israel, que simbolizavam o conserto de Deus ali com aquela nação. E quando ele conserta o altar, ele vai clamar por fogo. Aí eu pergunto para os irmãos, porque a gente vai orar nesta tarde, com a permissão do pastor no microfone, ele nem diz nada, né? Com a permissão do pastor, a gente vai fazer uma oração, porque tem irmão que diz assim, com a permissão do pastor, nem pergunta. Então, a gente vai e pede fogo. Mas eu pergunto para os irmãos, como é que está o seu altar? Como é que está a sua vida diante de Deus? Diante de tantos desafios, porque nos dizem que nós estamos vivendo, né? Não dizem que nós estamos vivendo, estamos enfrentando, irmãos, um turbilhão de luta, de dificuldade, de problemas que se levanta para impactar contra a nossa fé, que tenta nos impedir de sermos muitas vezes verdadeiros adoradores. Tentam nos impedir, mas não conseguem, porque Deus, Ele chamou a cada um de nós para nós estarmos o adorando, para nós estarmos servindo a Ele, para nós ficarmos plantados dentro da casa de Deus, não sairmos do nosso lugar, diante de todos e qualquer desafio que venha se levantar contra a nossa vida, mas nós permanecermos no nosso lugar, porque nós estamos aqui com a finalidade de adorar a Deus, fomos chamados por Ele e estamos adorando a Ele até o dia em que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja. Mas como é que está a sua vida? Deus, Ele não gosta e nem quer divisão. Divisão que eu digo do próprio ser humano. Ele diz que a gente encontra Ele quando a gente busca Ele de todo o nosso coração. É um altar, na verdade, edificado. É um altar preparado. É um altar, na verdade, que está construído dentro dos padrões da vontade de Deus. É isso que Deus quer, que a gente esteja dentro do centro da sua vontade. Porque para Deus mandar fogo, o altar tem que estar construído. Para Deus mandar fogo, o altar, ele tem que estar restaurado. E nós somos, na verdade, o altar de Deus. É o local que Deus preparou, irmãos, nesta tarde. Eu não sei como foi de manhã, nem como vai ser à tarde. Eu acredito que tem alguém aqui que já teve com o pensamento de dizer, tomara que termine para mim ir para casa. Mas eu quero dizer para você que Deus, Ele tem algo ainda reservado para a tua vida nesta tarde. Ele tem algo ainda especial. E a Bíblia Sagrada, ela diz assim, não te apresses para sair da presença do Senhor teu Deus. Porque se você estiver preocupado com algo que vai fazer mais tarde, não vai resolver, a preocupação não resolve. Então tranquilize seu coração, quando chegar, você vai e faz tranquilamente e tudo vai dar certo de acordo com a vontade de Deus. Nós vamos orar, apresentar diante de Deus, mas não se esqueça, Deus manda que você se esconda, Deus manda que você se levante e Deus manda também que você se apresente. Mas é Deus quem faz isso, não é o ser humano, viu? Porque se a gente fosse pregar minuciosamente dentro desses 3 detalhes, não daria tempo, a gente ia sair daqui muito tarde, né? Porque tem pessoas que não deixam Deus apresentar, querem se apresentar, não funciona. É Deus quem apresenta, né? É Deus quem apresenta. E às vezes a gente convive diante de situações como obreiros, de pessoas que, pelo amor de Deus, irmãos, a gente fica, meu Deus, como é inocente, né? As pessoas, às vezes, quando saem para pregar, hoje é tudo divulgado, mas as pessoas querem estar nos cartazes, né? Querem aparecer, querem que faça propaganda, divulgação, posta no Face, no Instagram,
né, posta em tudo que existe hoje aí, eles estão divulgando. E é natural, se for para propaganda do trabalho, para divulgação da palavra, amém. Agora, se for para aparecer, irmão, não queira não. Dizia um determinado pastor, ele chegou e disse: quanto mais a gente deixa de aparecer, menos problema a gente arranja. Isso é uma verdade. Deus falou comigo através do pastor poderosamente. Então vamos orar. Você crê nesta noite, ou seja, nesta tarde, que tudo aquilo que nós falamos aqui, pela palavra de Deus, Deus ele vai derramar, na verdade, uma bênção grandiosa sobre a tua vida nesta tarde. Quem crê e puder e quiser vir até aqui à frente, venha para nós estarmos orando. Se é cura, é cura. Se é milagre, eu não sei se voltou. Voltou, deixa eu ver. A gente, eu tive lá no Mandu, pregando lá uma vez, que é difícil, mas às vezes me chama, aí eu vim para lá para o Mandu, e a gente fez uma oração, tinha um caroço no pescoço do pastor Joselito, ele estava preocupado, desapareceu, Jesus curou ele, né? Quando nós estávamos aqui, fizemos uma campanha de oração, a irmã Ninha, que até hoje está viva ali, ó, dando glória a Deus, Jesus curou ela do câncer, né? Fez um milagre muito grande, fez um milagre, é um milagre vivo, né? A nossa irmã ali, também a irmã falou o nome, perdoe, irmã, Josélia, eu lembro que uma vez a gente estava fazendo um culto, né? E ela estava com febre dentro de casa, e Jesus curou ela, lá na casa de seu pai. Você estava dentro na sala, nem fora saiu, mas Jesus fez um milagre, né? E muitas outras curas foi, Deus ele efetuou aqui. A irmã Maílda também tinha uma enfermidade na boca, Jesus curou ela num culto aqui na frente do templo, né? Foi muitos milagres que houve, na verdade, que Deus fez, irmão. Deus, ele fez. Então, se você crê, vem até aqui à frente. Vem até aqui à frente para a gente orar e apresentar diante de Deus. Em nome de Jesus. Hein? Pode, vai cantando. Cadê o microfone? Dê aqui para o irmão enquanto ele vai cantando. Depois da oração, aí o pastor faz o que quiser. Mas eu estou com o microfone na mão ainda. Aleluia. Pode crer, irmão. Jesus, ele vai fazer, na verdade, milagre nesta tarde aqui. Depois você conta. E o pastor José, se quiser levar ao meu conhecimento para alegrar mais ainda meu coração, porque eu creio no Deus de milagre. Eu vi até o irmão Erivan lá fora, né, também, o irmão Erivan estava lá fora, o Erivan, graças a Deus. Então nós vamos orar e apresentar diante de Deus. Pode cantar, irmão. Quando terminar o hino, a gente vai adorar junto com o irmão. Esse hino faz parte da minha história, esse hino é um hino que eu gosto muito, e nesta tarde tem por título "Que é Vitória". Irmãos amados, sei o quanto tem chorado, quantos problemas assolando as nações, enfermidades, desemprego, muita fome. Aleluia, Gritos glória a Deus. de guerra, Feche seus olhos e adore o Senhor nesta tarde. Mas existe solução pro teu problema. Aleluia. Entregue a Cristo, Ele pode resolver. Receberás a tua bênção hoje mesmo, e no teu rosto um sorriso há de ter. É vitória, vai chorando, geme e chora. Vai chorando, geme e chora. Levante a mão, receba a bênção nessa hora. É só pedir. Vai chorando, geme e chora. As tuas lágrimas um anjo tem colhido e tem levado até o trono do Senhor.
Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, quando o irmão estava cantando, Deus, Ele falava ao meu coração, e falava assim para me dizer para alguém aqui nesta tarde, e é uma irmã. Eu não tenho conhecimento de nada aqui, conheço algumas pessoas, mas Deus falava ao meu coração e dizia assim: diz para ela, volta para o teu lugar. Andava sobre Andecamanahas. Só isso. Volta para o teu lugar. Soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos aqui, meu Deus, nesta tarde, meu Senhor da glória, aleluia, nesses 53 anos, ó Deus, do círculo de oração. E eu te peço neste momento, meu Senhor da glória, aqui está as tuas servas, meu Senhor. O Senhor conhece cada um problema. O Senhor conhece, meu Senhor da glória, cada enfermidade, ó Deus, que as tuas filhas estão enfrentando. E neste momento, meu Senhor da glória, primeiro, aleluia, meu Deus, antes da cura, antes do milagre ou dos milagres em que o Senhor vai fazer, aleluia, nesta tarde, neste lugar, meu Pai, eu te peço agora, Pai, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, aleluia, eu te peço, meu Senhor da glória, como servo teu, juntamente, meu Senhor da glória, aleluia, com os teus servos que estão nesse altar. Começa, meu Senhor da glória, a derramar a tua glória neste lugar. Começa a derramar, meu Deus, do teu Espírito, aleluia, e vai enchendo do teu poder, vai enchendo da tua glória, vai manifestando, meu Senhor da glória, o teu poder, aleluia, para que os teus filhos, ó Deus, aleluia, seja cheio da tua glória. Enche nesta tarde, meu Senhor da glória. Queremos contemplar este local, meu Deus, movido pelo teu poder, pela tua glória, aleluia. Enche, 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 enche. Enche, meu Deus, do teu poder, da tua glória, aleluia. Onde tiver, meu Deus, aleluia, uma serva tua, um servo teu, batizado com o teu Espírito Santo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo o teu poder, meu Pai, aleluia, aleluia. Vai queimando os restos do mal, vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando. Faz transbordar nesta tarde, meu Pai. Enche do teu poder, meu Pai. Vai enchendo, meu Senhor da glória. Agora eu te peço, meu Senhor, aleluia, nesta tarde, meu Deus, aonde quer, meu Deus, que esteja alojada, meu Deus, a enfermidade, aleluia, e de que ordem seja, Pai, se é de ordem espiritual, se é de ordem psicológica, se é de ordem, meu Deus, física, no corpo, aleluia. Eu te peço agora, meu Deus, pelo poder que há no nome de Jesus, que há no nome de Jesus, esse nome, Pai, aleluia, que é sobre todos os nomes, e que toda enfermidade, meu Deus, está sujeita, aleluia, a este nome, meu Pai. Eu te peço agora, enfermidade, aleluia, sai desta vida, sai deste corpo, desapareça
em nome de Jesus Cristo, sai agora, aleluia, receba a cura, comece a sentir no seu corpo, aleluia, receba, meu Senhor da glória, aleluia, esta vida, Pai, na tua presença, Pai, eu te peço agora em nome de Jesus, comece a sentir o agir de Deus. Em nome de Jesus Cristo, vai desaparecendo a enfermidade. Em nome de Jesus, toda a ferramenta do inimigo, aquilo que ele tem preparado, aleluia, contra a vida de qualquer um dos teus servos que estão aqui, meu Deus, nesta tarde, pelo poder do nome de Jesus Cristo, aleluia, que não venha prosperar enfermidade, que não venha prosperar, aleluia, ferramenta do inimigo, mas que tudo seja destruída, Pai, para a glória do Deus santo e adorado nome. Abençoa, meu Senhor da glória, aleluia, enche da tua glória e do teu poder. Abençoa, meu Deus, o anjo desta igreja. Abençoa, meu Senhor da glória, aleluia, sua esposa. Estende as tuas mãos, ó Deus, aleluia, sobre este lugar, abençoando, salvando, libertando, meu Senhor da glória, curando, aleluia, trazendo pessoas, aleluia, para te receber, meu Deus, neste altar. Pai poderoso, eu te peço, meu Deus, abençoa a todos para a glória do teu santo nome, ó Deus, em o nome de Jesus, eu te peço, em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus. Lá maior.